No universo do Homem-Aranha existem vários vilões. Dr. Octopus, Mistério, Lagarto, Morbius, Rei do Crime, Kraven, Escorpião, Homem-Aranha, Rhino, Electro, Venom, entre outros. E se eu contar para ti que nenhum desses vilões infernizou mais a vida do Homem-Aranha que o Doente Macabro? Então, fica até o final desse vídeo porque iremos falar sobre a origem de um dos vilões que mais infernizou a vida do Homem-Aranha. E para já, estamos com uma meta nova no canal, que é alcançar 1000 inscritos até o final desse ano. A tua inscrição é muito importante para atingirmos o nosso objetivo. Então, inscreva-te no canal e ajuda-nos a alcançar o nosso objetivo. Ok? Vamos ao vídeo. Mas para falarmos do Duende Macabro, primeiro precisamos fazer uma breve introdução sobre o Duende Verde. Norman Osborn, cientista e empresário bem-sucedido. Após algum tempo de pesquisa, ele testou em si mesmo uma fórmula com a ambição de se tornar o mais inteligente de todos e o mais forte. Mas isso acabou com a sua sanidade. Ele tornou-se uma pessoa muito instável e com personalidades divididas. Por um lado, tinha o Norman, que era o pai de família e empresário bem-sucedido. E por outro lado, tinha o homem que queria dominar o submundo do crime, o Duende Verde. Como Duende Verde, ele acreditava que o seu maior obstáculo era o Homem-Aranha. E caso conseguisse matar ele, teria as portas abertas para dominar o submundo do crime sem interferências. Durante anos, Duende Verde foi um dos vilões que mais infernizou a vida do Homem-Aranha. Porém, o auge dessa rivalidade surgiu quando ele causou a morte da Gwen Stacy, o grande amor de Peter Parker. Após luta atrás de lutas, Norman acabou por morrer ao tentar aceitar o Homem-Aranha como uma das suas máquinas, mas o ataque acabou por atingir a si mesmo. Assim terminava o ciclo do Duende Verde, mas não ficou por aí. Em 1970, o roteirista Roger Stern foi nomeado como principal escritor das revistas do Homem-Aranha. Naquela época, o Duende Verde era o vilão que mais encantava os fãs. E para agradar o público, o roteirista decidiu dar a vida ao vilão novamente, mas de um jeito diferente e mais assustador. Já não era o Duende Verde, mas sim o Duende Macabro. A história do Duende Macabro começa com a morte de Norman. Isso fez com que o seu filho, o Harry Osborn, caísse no desespero, tornando-se num viciado em drogas. Na primeira oportunidade que teve, o Harry assumiu o antigo papel do pai e tornou-se o novo Duende Verde. Só que ele não tinha a mesma experiência e nem a força do seu pai. No primeiro confronto que teve com o Homem-Aranha, foi derrotado e entregue às autoridades. Por causa dos seus transtornos psicológicos, o Harry ficou sob os cuidados de um doutor. Depois de algumas sessões e tratamentos, o médico conseguiu curar a mente do Harry. Porém, nesse processo, ele descobriu todos os segredos do Duende Verde. E o que ele fez a seguir foi raptar o Harry e assumir o manto do Duende Verde. Mas o seu plano não durou, porque ele queria se tornar um vilão memorável e não deu certo, porque o Harry conseguiu escapar do cativeiro e com a ajuda do Homem-Aranha conseguiram derrotar ele. Para o Homem-Aranha, parecia que finalmente não teria mais de lidar com nada relacionado ao Duende Verde. Porém, não foi isso que aconteceu. Harry estava curado e casado. O doutor estava derrotado, mas existiam dezenas de bases do Duende Verde espalhadas por toda Nova York. Era só uma questão de tempo até alguém encontrar uma dessas bases e assumir o manto novamente. Era isso que o Homem-Aranha não pensou. E como dizem na gíria, o que é bom dura pouco. Certo dia, na cidade de Nova York, a polícia estava a perseguir uns criminosos que tinham assaltado um banco. Peter Parker estava acompanhado da tia May e o tio Nathan, mas quase foi atropelado durante essa perseguição. Ao questionar os agentes, eles informaram que estavam atrás dos criminosos devido a um assalto ocorrido. Peter, sabendo das suas responsabilidades como herói da vizinhança, vestiu o seu fato e foi atrás dos criminosos. Eram perseguições atrás de perseguições, mas a polícia já tinha ajuda do Homem-Aranha. O Homem-Aranha depois consegue entrar no carro dos criminosos, neutraliza o motorista e os dois que estavam no banco de trás. Só que um deles consegue sair porque o carro embate numa lata de lixo. Homem-Aranha, ao perceber que um dos criminosos estava a fugir, foi atrás dele. Após o criminoso correr alguns quarteirões, ele chega até uma rua sem saída.
Para não ser pego pelo Homem-Aranha, ele lança em direção ao Homem-Aranha uma bomba de fumaças e logo a seguir entra para um esgoto mais próximo. Mas o Homem-Aranha não seguiu mais ele, porque ele já havia aprendido 3 dos criminosos, então deixou o quarto para a polícia aprender. Talvez se o Homem-Aranha seguisse o criminoso, o Duende Macabro não existiria. Após o criminoso perceber que já não estava a ser seguido pelo Homem-Aranha, começou a caminhar pelo túnel à procura de uma saída. Aleatoriamente, ele encontrou uma sala secreta. Quando entrou, deparou-se com uma das bases abandonadas do Duende Verde. Aí nascia o embrião do Duende Macabro. Mas havia um detalhe que o Homem-Aranha deixou escapar. No túnel onde o criminoso entrou, estava por baixo de uma das fábricas da família Osborn. No dia seguinte, no Clarim Diário, Peter apresentou para o seu chefe as fotos que ele tirou de si mesmo quando estava na veste do Homem-Aranha. No meio da conversa, o seu colega informou que o local onde o criminoso se escondeu era um dos depósitos da família Osborn. Peter ficou arrepiado só de ouvir esse nome. E momentos depois, foram notificados sobre o incêndio numa das fábricas da família Osborn. Ao chegar no local com seu chefe, Peter percebeu que o local do incêndio é o mesmo local onde ele deixou o criminoso escapar. Quando entraram no local para verificar, Peter percebeu que o quarto que foi incendiado, na verdade, era uma das bases do Duende Verde. Peter saiu do local com a sensação de culpa, pois ele acreditava que o criminoso que ele deixou escapar foi o responsável por ter roubado tudo que estava naquela sala. E depois incendiou a mesma que para não ter provas nenhuma. A sensação de culpa do Peter era tão grande porque ele no passado havia deixado um criminoso escapar e esse criminoso matou o tio Ben. O criminoso que escapou contou para uma outra pessoa sobre a base e juntos levaram tudo que estava na sala e depois eliminaram as evidências com o incêndio. Quando menos esperava, o criminoso que encontrou a base foi morto pela pessoa que o ajudou a roubar tudo. Ele estava afeiçoado pela tecnologia do Duende Verde e disse: "O Norman morreu, mas o seu legado e o poder viverão, mas dessa vez nas mãos de alguém que realmente sabe usar." Aí nascia o Duende Macabro. O curioso é que essa pessoa conhecia a identidade secreta do Duende Verde. Chegamos ao fim da primeira parte desse vídeo. Obrigado por teres assistido até ao final. Já vamos lançar a segunda parte. Não te esqueças de curtir, compartilhar e inscrever-te no canal para alcançarmos a nossa meta, ok? Fui!